e com atendimento no Centro de Saúde Escola, que tem sido bastante positivo. Obrigado, Rosana, mais uma vez, por ter aceitado estar aqui e expor para a gente a sua experiência na formação aí desse centro. Obrigado. Obrigado, Júlio. Eu já vou compartilhar a minha tela. A gente tinha feito um teste para funcionar direitinho, por isso que assim. Todo mundo está vendo a tela, gente? Perfeito. Pessoal? Está perfeito, estamos vendo sim. Tá bom. Então, bom dia a todos e a todas. Eu vou comentar com vocês, né, apresentar a vocês, na realidade, esse Centro Integrado de Síndrome de Ovário Policístico. Essa doença, né, a síndrome de ovário policístico, ela, desde o início da minha carreira, eu venho estudando essas repercussões dessa doença, e, assim, uma maneira de devolver, de retribuir à população, né, todo o conhecimento que a gente adquiriu com os estudos, com as pesquisas, né, com a participação como voluntária delas, culminou com a criação desse centro, né, então é uma maneira da gente realizar um atendimento, né, multidisciplinar, né, que é a ideia, às pacientes que são portadoras dessa doença. Então, o Centro Integrado, né, de Síndrome de Ovário Policístico, que a gente chamou de CISOP, ele está localizado no Centro de Saúde Escola, professor Joel Domingos Machado, nosso conhecido Centro de Saúde Cuiabá, que é coordenado, né, pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, é uma unidade secundária, e ela é uma parceria, então, da universidade com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Então, nós temos encaminhamento para esse centro de pacientes que são atendidas nas unidades básicas do município de Ribeirão Preto. Então, com isso, nós vamos poder atuar exatamente com a nossa população, né? Então, esse centro, ele tem o objetivo de fazer um atendimento integrado. Ele foi planejado já há alguns anos, né? Para vocês terem ideia, a primeira pessoa com quem eu entrei em contato, além da Carol, né, que é responsável pela centralização, pelo Pazinho como responsável pelo DAS, foi com o Sandro, que ele era ainda o secretário de saúde, né? Mas o nosso serviço, ele foi assim, ele foi adiado por causa desses anos todos de pandemia, mas felizmente esse ano, no início iniciou em dia 21 de março de 2022, essa é uma foto dessa semana, né, e a equipe, ela é composta, né, pelos médicos assistentes que atuam nesse dia, no Centro de Saúde Escola, a doutora Vânia, né, e o nosso querido Silvio. Nós temos também, acrescentamos a Estela como ultrassonografista, porque todas as pacientes fazem ultrassom no mesmo dia. Nós temos a colaboração, né, a participação ativa da nutrição, então, os nutricionistas são coordenados pelo professor Anderson, do Departamento de Nutrição e Metabolismo. Nós temos aqui na foto a Júlia e a Fernanda, falta o Paulo, que eles revezam. Nós temos, assim, nossos residentes, né, e nossos alunos muito bem representados aqui nessa foto, e eu temos também alunos de iniciação científica que têm nos dado um suporte, assim, significativo na informatização do centro, né, nós estamos trabalhando com a rede CAP para a gente armazenar dados, para a gente poder instituir uma política de saúde pública, né. Então, esse centro, ele é composto, né, por essa integração de profissionais, docentes, médicos assistentes, médicos residentes, outros profissionais de saúde, nutricionista, educador físico, psicólogo. Nem todo o time está completo ainda, é um centro que está em consolidação, alunos de graduação e pós-graduação, que os alunos do sexto ano, né, participam, né, das atividades assistenciais do Centro de Saúde Escola, com o objetivo, então, de dar assistência, ensino e pesquisa para as populações com essa doença. Então, por que essa doença, né, nós estamos dando essa importância para formar um centro multidisciplinar? Porque a síndrome de ovário policístico é uma anovulação, como vocês todos sabem,
crônica, né, que tem irregularidade menstrual, amenorreia, infertilidade devido à anovulação, acompanhado de manifestação de hiperandrogenismo, principalmente acne, hirsutismo, pele oleosa, queda de cabelos também é uma manifestação, mas a gente observa em uma incidência menor nessas pacientes. E os sintomas se iniciam logo após a menarca e é a alteração endócrina mais comum na idade reprodutiva, com uma incidência que varia de 9% a 18% da população. Então, assim, na vida reprodutiva. Então, isso é significativo, né? E na fisiopatologia da síndrome de ovário policístico, a gente tem um papel muito importante da resistência insulínica, que tem sido evidenciado aí desde a década de 80, e a resistência à insulina, ela faz com que tenhamos sempre circulante, né, um aumento da produção de insulina pelo pâncreas, então elas são hiperinsulinêmicas, e o excesso de insulina estimula o ovário, as células da teca ovariana a produzirem mais andrógenos. Ela também atua no sistema nervoso central, levando aí uma alteração na liberação de GNRH e, consequentemente, das gonadotrofinas, com aumento da produção do hormônio luteinizante, que, por sua vez, também é responsável pela produção de androgênio pelas células da teca ovariana. Nós temos uma atuação da insulina em excesso no fígado, diminuindo aquelas globulinas carreadoras dos hormônios androgênios, estrogênios e também dos fatores de crescimento, a insulina símile, né, que é o do IGF-1. Então, dessa maneira, além de termos muito androgênio circulante, nós temos muito androgênio biologicamente ativo. Então, isso faz com que o quadro, né, predominante seja o hiperandrogenismo, por isso uma anovulação sempre acompanhada de manifestação de hiperandrogenismo, e essa falta, né, esse excesso de androgênio, a falta da liberação do hormônio folículo estimulante, faz que esse desequilíbrio nesse estímulo faz com que elas tenham esse quadro de anovulação. Mas a resistência insulínica não para aí, né? A resistência insulínica também estimula, né, nos vasos o endotélio, né? Então a gente tem uma alteração mitogênica aí, principalmente naquelas células da íntima dos vasos, que facilita, que favorece o processo de aterosclerose. Nós temos também alteração do óxido nítrico, né, com uma facilidade, assim, favorecendo um desequilíbrio, favorecendo a vasoconstricção, então favorece a hipertensão arterial. Elas têm mais obesidade e com distribuição de obesidade central por causa do excesso de androgênio. Tem um momento que o pâncreas não produz tanta insulina, não consegue produzir tanta insulina para manter o metabolismo da glicose normal, e ela faz diabetes tipo 2, é descrito antecipação de 2 décadas, né, do diabetes nessas mulheres, então elas têm mais síndrome metabólica, vejam, obesidade, aumento da cintura, hipertensão arterial, alteração do metabolismo da glicose, e também alteração do metabolismo lipídico, então essas mulheres têm mais síndrome metabólica, mais doença cardiovascular precoce. Então, as repercussões dessa doença, elas vão além de desordens reprodutivas, que são as irregularidades menstruais, hirsutismo, saúde sexual, contracepção, ou mesmo infertilidade pela falta de ovulação. Temos doenças metabólicas importantes, ela é considerada uma gestante de alto risco pelas complicações da gravidez, como diabetes gestacional, hipertensão específica, impacta na qualidade de vida, porque é uma doença estigmatizante, né? Ela tem obesidade, aumento de pilificação, diabetes tipo 2, como eu comentei mais frequentemente, doença cardiovascular, tem sido descrito mais recentemente a síndrome da apneia do sono, também pela ação da hiperinsulinemia, né, nos alvéolos pulmonares do pulmão, e risco de câncer, né? O único câncer que tem sido associado a essa doença até o momento é o câncer de endométrio, pelo quadro de anovulação, muita conversão de androgênios e estrogênio na periferia, então ela é uma hiperestrogênica com pouca ovulação, com pouco progesterona para fazer aquele equilíbrio. Então é uma doença que vai vai ser abordada, né, com manifestações aí por causa da resistência insulínica desde a infância, né, passando por diversas especialidades, não só nós ginecologistas, né, mas nutricionista, cardiologista, até o geriatra, né? Então, essa é a grande importância dessa doença, né, e muito incidente na população de mulheres na idade reprodutiva. Vejam esse estudo brasileiro, que é um estudo de síndrome de ovário policístico que está sendo desenvolvido, multicêntrico, né, que ele é coordenado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Saúde da Mulher,
no qual, né, a vice-coordenadoria está aqui do nosso departamento. O nosso hospital é um deles, que compila dados, né, então essa publicação são dados preliminares, que mostram algumas características interessantes. Então, a prevalência de fenótipo mais comum é o clássico, né, que é que o fenótipo A é aquele, e o fenótipo B são aqueles que têm irregularidade menstrual e hiperandrogenismo com e sem ultrassom, né, no seu diagnóstico. Então, 65% das mulheres brasileiras apresentam esse fenótipo clássico com incidência de síndrome metabólica de 32,4%. Qual que é a incidência, né, tem sido mostrado de síndrome metabólica nessa população de mulheres com SOP, né? Nós vamos mostrar a seguir, mas um dado interessante, né, ainda desse estudo, é que nós vimos através de questionários de hábitos de vida, de atividade física, que as mulheres brasileiras têm hábitos de vida muito pouco saudáveis, e nós precisamos auxiliar em estratégicas públicas para prevenção de comorbidades, né? E avaliar também o impacto dos fatores epigenéticos nessa síndrome. Então, olha a frequência altíssima de síndrome metabólica nessas mulheres. Nessa meta-análise de mulheres brasileiras, né, que foi analisado 12 estudos, sendo que 3 deles são aqui do nosso serviço, a frequência de síndrome metabólica nas mulheres com SOP é de 25% a 43%, e são mulheres jovens, né, cuja incidência deveria estar aí em 18% ou 20%. E não difere dos Estados Unidos, né, que tem uma incidência de síndrome metabólica de 35% a 43%, mas difere das mulheres dos países mediterrâneos, de 7% a 10% apenas de síndrome metabólica. Isso reflete não só as alterações genéticas, né, mas também os hábitos de vida, os hábitos alimentares, a maior incidência de algumas doenças nessas populações faz com que nós tenhamos, assim, comprometimentos, né, para a saúde mais ou menos importantes, né? Então, para o diagnóstico dessa doença, nós utilizamos, né, para o atendimento no nosso centro, dados do consenso mais atualizado de 2018, então elas têm que ter 2 dos 3 critérios: irregularidade menstrual, hiperandrogenismo clínico laboratorial e a ultrassonografia. Então, 2 desses 3 critérios, excluindo outras doenças, como hiperprolactinemia, doença tiroidiana, hiperplasia adrenal congênita de início tardio, síndrome de Cushing ou mesmo tumores produtores de androgênio. Lembrar que o ultrassom só é válido após 8 anos da menarca, então, para as adolescentes, nós consideramos, então, a irregularidade menstrual e o hiperandrogenismo. Outro dado importante é como excluir essas outras doenças. Não parecem tantas doenças, mas é muito prático a gente fazer esse diagnóstico diferencial. Para a hiperprolactinemia, nós dosamos uma prolactina. O TSH para a doença tiroidiana, para a hiperplasia adrenal congênita, a mais comum é a deficiência da 21-hidroxilase, então nós dosamos a 17-hidroxiprogesterona basal. Nós não dosamos cortisol, só observamos os critérios clínicos para Cushing, uma vez suspeito Cushing, assim a gente faz o diagnóstico complementar. E para tumores ovarianos e adrenais, a gente pode dosar testosterona e sulfato, mas nós vamos fazer essa dosagem principalmente quando o paciente apresentar manifestação clínica de hiperandrogenismo muito importante, uma incidência, assim, muito rapidamente a manifestação desse hiperandrogenismo. Então, quais os critérios que a gente passou para a rede nos encaminhar pacientes para esse centro? Idade, 2 anos após a menarca, até 45 anos de idade. Presença de ciclos menstruais irregulares, né, com intervalo menor que 24, menor que 24 dias, né, ou maior que 38. O hiperandrogenismo clínico, né, utilizando o score de Fermi-Gale, né, considerando, né, pela atualização igual ou maior que 8 para as mulheres de uma maneira geral e as descendentes de asiáticos MOC4. Acne, né, queda de cabelos. Dosagem hormonal, a gente solicita que faça pelo menos a prolactina e o TSH. Atualmente na rede também está sendo feito o 17-hidroxiprogesterona, né, mas a gente está ainda fazendo isso lá no centro quando elas chegam. E o ultrassom ficou como opcional, porque nem todas as unidades básicas têm facilidade para realizar ultrassom. Apenas 8 anos após a menarca, com os critérios que já estão bem estabelecidos, né?
Então, na primeira consulta no centro, é realizado um atendimento médico para confirmar o diagnóstico, com anamnese e exame físico, nós conferimos os exames de encaminhamento e solicitamos ultrassom no mesmo dia, né, com a doutora Estela, né, faz essa avaliação, junto com a nossa residente. Uma vez confirmada a síndrome de ovário policístico, nós solicitamos exames metabólicos e hormonais. Está funcionando tão bem o encaminhamento, assim, esse critério que nós colocamos, que nós, no levantamento que a gente fez essa semana, só 3% das pacientes não preenche realmente o diagnóstico de síndrome de ovário policístico. Mas aí a gente faz o atendimento e devolve, referencia novamente para os centros de origem. Mas muitas vezes a gente precisa confirmar o diagnóstico, porque nem todos os casos são clássicos, né, o fenótipo A e B. Então, muitas vezes a gente precisa fazer essa confirmação. Então, as avaliações realizadas são várias, mas estão todas elas bem protocoladas, todas as mulheres precisam de medidas antropométricas, pressão arterial, avaliar o hiperandrogenismo com protocolos, assim, seguindo um protocolo, elas fazem avaliação metabólica de dislipidemia, diabetes, nós avaliamos sempre a síndrome metabólica, realizamos ultrassom, né, e coletamos sangues também para análises epigenéticas, essa é mais uma parte de pesquisa, mas nós fazemos uma coleta sistemática lá no centro, né, com a Océlia, para um banco de dados, para a gente poder fazer uma avaliação mais ampla, né. Todas as pacientes fazem um desfecho, a gente avalia os desfechos psicológicos e sociais, então nós utilizamos uma escala de classificação de figuras para avaliar a distorção da imagem corporal, avaliamos índice de sexualidade, depressão, vida, estamos buscando a apneia de sono e também avaliamos os questionários socioeconômicos. Então, as linhas de cuidado são atendimento médico, que é individual, o atendimento nutricional, que é individual e no futuro nós vamos fazer também grupos de trabalho. Nós realizamos orientação para adesão ao programa de atividade física na rede municipal. A nossa ideia inicial é que as pacientes realizassem atividade física no mesmo local, mas nós tivemos dificuldade com esse profissional e também o pessoal da prefeitura, assim, me sensibilizou, me convenceu de que é muito difícil, imagina, nós para irmos numa academia, né, já é uma luta conosco mesmo, imagina uma paciente ter que pegar um transporte público, né, então por isso a gente estimula que elas façam adesão à atividade física na rede municipal, que existe uma rede já estabelecida para isso, e ainda falta algumas coisas para o nosso serviço, né, nós estamos ainda negociando atendimento psicológico, a terapia ocupacional, que são fundamentais para a nossa proposta, então ainda é um centro em consolidação, né. Então, dentre as linhas de pesquisa, além da orientação nutricional que todas as pacientes realizam, o tratamento médico ele é direcionado para todas as causas, né, que levam as pacientes para serem seguidas no centro, desde irregularidade menstrual, ou como queixa principal hiperandrogenismo clínico, ou mesmo desejo de contracepção. No centro de saúde escola a gente tem oportunidade de realizar todas as opções de contracepção. No desejo de gravidez, nós vamos induzir a ovulação para coito natural, e se a paciente, porventura, precisar de uma inseminação intrauterina porque o marido tem alguma comorbidade também, temos um canal direto aqui para o hospital para fazer esse procedimento. Agora, se ela precisar de uma fertilização in vitro, ela vai ter que ser encaminhada via o sistema, né, vigente, né, porque a gente não pode também furar a fila aqui. Então, tratamento de comorbidades, encaminhamento especializado quando necessário, e elas vão ter um segmento, né? A nossa infraestrutura são 5 salas de atendimento, uma sala de ultrassom, sala de discussão de casos, salas para as reuniões em grupos que vão começar a acontecer. De recursos humanos, então, nós temos os médicos do Centro de Saúde Escola e do Hospital das Clínicas, nutricionistas, né? O professor Anderson tem a sua equipe principalmente de pós-graduandos, que tem atuado conosco, né, sob supervisão dele. Temos os residentes da ginecologia, da medicina de família, temos capacidade de atender no multiprofissional outros profissionais, não só da nutrição, e os alunos do sexto ano do curso de medicina. Nós atendemos nossa proposta são 5 casos novos e 10 retornos por semana, nosso ambulatório acontece às segundas-feiras à tarde,
uma capacidade para 10 a 15 ultrassons por semana, e nós estamos também fazendo a capacitação dos profissionais da rede para encaminhamento de pacientes, né, porque nós precisamos deles para que façam o encaminhamento das pacientes, para que a gente faça o segmento, né. Então, isso parece que é muito complexo, mas, resumidamente, né, tudo que eu falei está nessa primeira fase, né, que é a avaliação inicial, os questionários, coleta de sangue. Aí nós vamos tratar a causa específica e nós temos programado uma avaliação, após o início do segmento, né, do tratamento, uma avaliação em 6 meses com os questionários, com a aferição das comprometimento metabólico, avaliação novamente 1 ano, e após o período de 1 ano de segmento da paciente no nosso serviço, uma periodicidade de retorno variável de acordo com a evolução clínica. Aquelas que tiveram uma modificação de hábitos de vida, né, estão bem, talvez ela vá sendo acompanhada, tendo um acompanhamento anual, naquelas que estão ainda não muito bem adaptadas, ela vai continuar com a gente de uma maneira mais intensiva, né, nossa proposta é esse atendimento multidisciplinar e modificar os hábitos de vida, né. Então, nós temos alguns dados preliminares que eu trouxe para vocês para ilustrar dessas pacientes os atendimentos que nós já realizamos, né. Então, como eu comentei, 3% apenas das pacientes não fazem o diagnóstico de SHOP. As nossas pacientes, a idade média delas é de 27,5 anos, são pacientes jovens, né, de 15 anos, aí no máximo a 40. O índice de massa corporal é preocupante, então, das pacientes que a gente levantou, que já tinham, assim, já começaram um segmento, né, então, toda a avaliação inicial completa, né, nós temos um índice de massa corporal médio de 32,8. Apenas, assim, menos de 20% da nossa população tem um índice de massa corporal normal abaixo de 24,9. Nós vimos também que a classe social das nossas pacientes, né, está entre a classe B2, C1 e C2, que faz um total de 82%. Então, é uma população, né, socioeconômica não privilegiada. O fenótipo mais comum também é o clássico A e B, até maior que naquela população em geral, né, que a gente viu brasileira, né, no estudo multicêntrico, que era de 30, nós temos aqui, era 65, nós estamos com 76% das pacientes com esse fenótipo clássico, né. E outro dado preocupante foi em relação à qualidade de vida dessas mulheres. Então, dessas 38 mulheres que já estão em segmento, né, já iniciaram um tratamento, como vocês podem ver aqui, né, ilustrado com os diferentes quesitos que a gente analisa, né, no questionário de qualidade de vida, o ideal é que todos eles pontuassem acima de 70, né? E vocês podem ver que a média, né, de cada um desses domínios está muito abaixo disso, né? Já temos aqui até 39,8 no quesito aí vitalidade, né? Mostrando um comprometimento na qualidade de vida dessa doença tão estigmatizante. A função sexual, né, ela foi avaliada numa porcentagem menor de pacientes, porque para utilizar esse questionário, a paciente precisa já ter tido sexarca, nós temos algumas pacientes que ainda não tiveram sexarca, ou então ter atividade sexual nos últimos 6 meses, né? Então, por isso é um número muito pequeno, fica difícil interpretar, mas a gente viu aqui, né, 26,6, que é o considerado um corte, né, abaixo disso é risco para disfunção sexual, nós temos aí cerca de 1/3 delas, ou um pouco mais, com essa alteração. E um outro dado, assim, que é a primeira vez que a gente observa esse dado nos nossos estudos aqui no setor de reprodução humana, é em relação à apneia do sono, né? Nós encontramos, usando o questionário de Berlim, que é próprio para esse rastreio, 60% de mulheres com alto risco para apneia do sono, né? É sabido que a apneia do sono é mais frequente em mulheres obesas e mulheres na adolescência. A população adolescente até não é pequena nessa nossa amostra, né? Mas a proporção de obesidade, ela está altíssima, né? Então, isso pode ser uma das explicações para esse índice alto de risco de apneia do sono que nós encontramos nesses dados preliminares. Então, para finalizar, né, assim, qual que é a programação do CISOP, né? Ter uma página no website da Prefeitura Municipal, eu pretendo, né, eles
podem nos ajudar, eles têm um suporte técnico, mas eu estou, no momento, com 5 alunos de iniciação científica, sendo 4 deles, né, estão atuando nesse centro, e alguns deles estão, como o Joel, que estava ali na foto, e o Matheus também tem muita expertise com isso, né, então a gente vai desenvolver agora essa página, uma maior integração com o Programa de Atividade Física da Secretaria de Esporte do município, que é o PIC. O PIC atende mais mulheres na pós-menopausa, mas a gente está tentando incentivar para que as pacientes vão frequentar esses locais. Nós pretendemos fazer oficinas motivadoras durante o ano e capacitação dos profissionais da saúde da Prefeitura Municipal, com aulas gravadas, discussão de casos clínicos de maneira contínua, para que a gente tenha mais adesão, né, ao encaminhamento dessas pacientes do município para o centro, né. Então, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Eu vou tirar minha apresentação.